me vai apresentar mais ou menos a pesquisa, né? Tem a ver com a sua pesquisa de mestrado? Tem, né? Tem a ver também com a de monografia. Isso. Vocês estão conseguindo ver o Word? Então, Tá. Bom, tava conversando com a professora, né? E aí, hoje eu fiquei incumbida de falar sobre essa relação do conceito de gênese e origem, né? Eu não sei se todos leram, mas eu vou falar do conceito de origem a partir do parágrafo 11, que é mais ou menos onde eu consigo situar que o Benjamin se concentra, né? Para tratar desse conceito, inclusive o título do parágrafo é Origem. Só que no decorrer do prólogo, com certeza ele traz outros elementos, né, que vão contribuir também para essa noção. Mas eu vou me ater mais a esse parágrafo, devido ao tempo, né? E, inclusive, nesse parágrafo tem muitas questões que eu não vou aprofundar. Eu vou apenas fazer algumas indicações e tentar trabalhar sempre a contraposição do conceito de origem e gênese. Eu estou usando a edição da Autêntica, então vai estar na página 33. Não é uma escolha estratégica por conta de alguma tradução, é só por conta. Eu tenho apenas essa tradução disponível é. fisicamente. Nesse aqui a página é 67. Eu tentei colocar no chat, mas eles não estão me aceitando. Ah, sim. É. Falando em chat, se vocês tiverem alguma questão, pode falar, porque eu não vou conseguir ver o chat, porque eu só tô com a tela do Word. É, É eu um leio problema. para vocês. Eu não consigo me comunicar com vocês no chat, porque tá dizendo que não sou membro. Oxi, logo tu. Eu sei lá. Bom, Mas vocês estão me escutando tranquilamente? O microfone tá falhando? Não, né? não, não. Top. Bom, eu fiz alguns destaques para iniciar antes de fazer a leitura exegésica do parágrafo, para a gente ir comentando, né? E aí, essa primeira parte aqui é mais no sentido de introduzir algumas questões que eu posso estar vindo a contribuir devido à minha pesquisa. E o primeiro destaque, né, é fazer o destaque dos aspectos, né, dessa relação de origem e genes, né? Ela pertence também a uma leitura que se faz do Benjamin de uma divisão que foi comentada já em aula, que é essa. Então, o Benjamin é nostálgico aqui. E aí, ao mesmo tempo que ele é nostálgico, ele lida com as vanguardas, né? Então, é a relação entre nostálgico e vanguardista, teológico e materialista, né? Que também é presente a partir do momento que ele está falando de uma ideia que é platônica, utiliza conceitos como de salvação, de redenção. Ele também tem uma proposta, né? Materialista, histórica, né? Dialética da história. E aí como é que a gente então compreende, né, essas contraposições de conceitos que o Benjamin utiliza muito? Bom, conservador e revolucionário também é uma das questões, né? Então, quando o Benjamin tá mais tá fazendo uma leitura que é dita como nostálgica, é visto como Benjamin conservador, né? Aquele que está apegado a um passado mítico, né? E aí o conceito de origem, né? O problema posto por Benjamin está exatamente nessa questão, né? Nessa leitura. E aí quando a Priscila fala que tenho relação com a monografia, na verdade com o mestrado, é porque no mestrado vou tentar trabalhar, né? A relação do método de exposição de Benjamin. Mas já na monografia eu falo da obra aberta, né? Que é sempre tentando fazer a leitura do Benjamin, não de modo cronológico ou etapista, né? Mas tentando perceber a relação, né? Que está imbricada mesmo nesse Benjamin, tanto nostálgico e vanguardista, né? Alguns comentadores trazem essa proposta, e aí inclusive, para fazer a aula de hoje, eu utilizei um texto da Jean-Marie, que se chama Origem, Original Tradução. Tá no livro dela, que se chama História e Narração, e Walter Benjamin. Inclusive, é um dos livros que eu me acompanho muito na minha pesquisa. E esse texto, ele vai tentar trabalhar várias questões, inclusive umas questões sobre linguagem e história, que o Gabriel apresentou, né, em uma das últimas aulas.
É, E aí, o segundo ponto que eu trago aqui é a origem como categoria histórica, né? Por quê? É, Porque a contraposição que se faz à Gênese, né, que o Benjamin vai apresentar nesse parágrafo que a gente vai ler, é justamente trazer qual a possibilidade de ter uma relação com a história, né, com o passado histórico, de uma forma não cronológica, né? E como é que se quebra, então, esse contínuo, né? O conceito de origem, a proposta de conceito de origem benjaminiana vai tentar trabalhar isso. É, esse conceito de origem, vale destacar também, é um dos argumentos que vão fazer com que se leia que o Benjamin está buscando, continua, né, a buscar uma questão mítica, né? Então, não é tão evidente para alguns autores e um dos principais interlocutores de Benjamin, como, por exemplo, Gershom Scholem, não é tão evidente essa relação, né? Com uma história. É muito forte mesmo esse retorno ao passado. Bom, a origem é uma categoria histórica e não uma forma atemporal, então o Sprung não preexiste a história. E aí, eu sempre me lembro, pode até ser um exemplo meio tosco, mas eu lembro da história e aí o ovo veio primeiro do que a galinha e tal. É mais ou menos isso. O Benjamin vai estar confrontando uma história natural, uma história biológica, né? Uma noção de início, né? É, bom, é construída a partir de um acúmulo teórico, né, em relação ao conceito de história e também ao de origem. Então, origem se opõe à gênese, né, história naturalis, origem como intensidade da estrutura, das continuidades e das ordens pretensamente naturais. E aí vale lembrar também que um dos textos que Benjamin vai tratar muito dessa questão da continuidade vai ser as teses sobre o conceito de história, mas também o narrador, né? E aí, uma das preocupações do Benjamin é sobre a narrativa natural, sabe? Uma história que é contada a partir de causalidades, né? Então, um argumento, uma conexão lógica, né? Sempre causal. É uma das questões, dos enfrentamentos também de Benjamin quando ele está preocupado com o problema da origem. Bom, origem também, é, que é o quarto ponto, né, eu venho trazendo só para dar uma introdução, que é a relação do negativo e positivo, né? Benjamin, no primeiro parágrafo, ele já fala do prefácio, né, do prólogo epistemológico crítico, na verdade, ele fala da relação dialética, né, que ele tem com algumas teorias, né? Ele tenta pensar a noção de origem a partir também desse modo de exposição dialético, né? E aí, como é que acontece essa relação quando o Benjamin está pensando o problema de origem? Ao mesmo tempo que ele está pensando o passado, ele também está pensando o presente. Então, essa relação tensa com o passado e presente faz com que, ao mesmo tempo que seja feita uma proposta de restauração e dispersão, ruína e salvação, destruição e construção. Então, sempre há uma relação tensa e uma relação entre negativo e positivo na proposta de Benjamin. A Priscila, se quiser me corrigir em relação a isso, porque é algo que eu ainda estou aprofundando e vou aprofundar no mestrado. Mas Não. eu percebo um pouco dessa questão a partir desses conceitos, né, de ruína, de salvação, ele sempre tenta trazer, assim como no narrador, ele tá no texto do narrador, né, não sei se todos têm conhecimento sobre ele, mas vale como indicação apenas, não precisa se preocupar de não conhecer, mas no narrador, o Benjamin ele é acusado de ser nostálgico, já na obra de arte, na era de sua reprodutibilidade técnica, é, ele está como otimista, né, por muitos de seus interlocutores. Então, e ele realmente traz um elemento otimista, né? E aí vale destacar, é uma das questões. O Benjamin faz esse jogo justamente para desse jogo conseguir é, propor um modo, né, dialético mesmo de método.
Bom, movimento constitutivo da origem, né? Exposição da verdade. Então, o que constitui o movimento da origem é a exposição da verdade, né? O lampejo, a apresentação, né, da ideia, que vai ser o processo de reunião dos elementos temporais díspares em outra figura possível, que é a de sua verdade. A origem quebra a linha do tempo e a origem também, por quebrar a linha do tempo, na verdade, né, apresenta-se como salto. O Sprung, né, que é a origem, e aí salto, que seria uma das partes da tradução do conceito alemão, né, então o Sprung, na verdade, como é que se lê aqui, só a parte do salto? Sprung, porque o Sprung. Sprung é a origem, né? Sprung. Assim, Sprung. meu alemão é assim. Mas eu sei que o S tem um certo sonzinho de Z, né? Sprung. Na verdade, depois eu até achei, lembro que eu queria muito falar para vocês de um trecho que era da Crítica da Razão Pura. Eu achei que fala exatamente dessa questão do né? O Urbild a gente traduz por arquétipo. Então, o Ursprung tem essa ideia do arcaico, né? Incluído no termo né? No Sprung, salto. Então, é salto para um espaço arcaico, né? Salto para fora daquilo que é construído historicamente, né? Um pouco a palavra diz isso já, né? Ah, sim. Massa, porque inclusive um dos pontos que está presente no trabalho do conceito da origem, que é essa relação com a pré-história, né? O que seria de né, entendido por pré-história e a pós-história, né? Que é uma relação tensa entre essas duas noções. Por isso, a proposta de contrapor a gênese, né? Uma noção de origem no sentido de gênese, no sentido, então, cronológico. A relação entre passado e presente, né? Essa relação entre passado e presente tem também uma motivação política de Benjamin, que não é uma motivação política fora do método dele, né? Tá imbricado no método, não é apenas uma bandeira do Benjamin, como tendem também a perceber, a notar e fazer uma leitura, por exemplo, da obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, como um texto apenas político, né? E aí, um dos esforços que eu estou gerando assim na minha pesquisa é tentar compreender já lá na obra de arte, quando ele fala de aura, né? Quando Benjamin fala do esgotamento, quando ele fala da perda da aura, né? De que não há mais o aqui e agora da obra de arte. Conceitos como de autenticidade e originalidade não é possível por conta dessa perda. Ele já está trazendo não é que ele já está, né? Na verdade, esse é de 1936 e o prefácio é de 1925, mas ele continua trazendo elementos do origem do drama trágico alemão, né? Já o interlocutor dele, o Adorno, um dos, né? Vai falar que é para ele retornar à origem do drama trágico. E o que eu ando percebendo na minha pesquisa é que, na verdade, não há esse rompimento tão brusco, né? Há uma relação, há uma proposta ainda que ele elabora ali, ele não abandona, né? Como às vezes é feita a leitura. E aí existe uma necessidade de pensar o passado justamente por conta de uma compreensão do Benjamin em relação à história homogênea, que é essa onde perde-se de vista a história dos vencidos, os sem nomes, e está totalmente ligado à questão da luta de classes, que é um dos interesses também de Walter Benjamin. E aí, antes de iniciar o prólogo epistemológico crítico, em um dos artigos que eu já escrevi do PIB, que eu trabalhei essa tese assim como epígrafe, mas que conduziu o meu artigo até o fim, né? Que é a tese 14 do texto sobre as teses, né? Que é o último texto escrito por Benjamin. E aí vale destacar que, inclusive, né, eu achei muito. Eu penso muito em relação a isso, que é por que Benjamin resolveu escrever sobre história, né? Ser seu último texto. E esse texto é bem perceptível como que ele costura todos os outros textos. Ele tenta, né, fazer a costura, né, a partir das teses.
Então, é muito importante essa preocupação que o Benjamin tem em relação à história. Eu acho que ele deve ter olhado e falado assim, ó, eu acho que não estão entendendo mesmo, estão achando que eu quero voltar pro passado, enfim. E aí eu vou escrever aqui sobre a história só pra, né, só como expurgo, né, porque... Mas, enfim, é um texto ainda muito polêmico, está sendo lido, né? É sempre citado, na verdade, em curso de história, em cursos, enfim, as teses ela é citada em tudo quanto é canto, né? Mas eu ainda vejo a forma que recorrem às teses de uma forma sem mediação mesmo, sabe? Sobre o real problema, que talvez Benjamin estivesse preocupado. Bom, e aí uma epígrafe que ele usa para essa tese, 14, é a origem ao alvo, né? Que inclusive é um dos elementos que utilizam, né, do Benjamin para dizer que ele está querendo realmente voltar ao passado. Então, se origem é o alvo, o passado seria o alvo, o retorno é então o objetivo. Só que o Benjamin, a tese vai dizer, né? A partir do momento que a gente lê a tese vai ser perceptível ele, na verdade, está usando como de forma irônica mesmo. Ele está utilizando esse elemento para trazer uma contraposição. Na verdade, por que então a origem é o alvo, né? Bom, e aí eu vou ler rapidinho. Aí no final a gente pode comentar um pouco em relação a isso e partir para a leitura do parágrafo. A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas o preenchido de tempo de agora. Assim, a Roma antiga era para Robespierre um passado carregado de tempo de agora, que ele fez explodir para fora do contínuo da história. A Revolução Francesa via-se como a Roma ressurreta. Ela citava a Roma antiga como a moda cita um vestuário do passado. A moda tem um faro para o atual, onde quer que ele se oculte na folhagem do antigamente. Ela é um salto de tigre em direção ao passado. Ele se dá, porém, numa arena comandada pela classe dominante. O mesmo salto, sob o céu aberto da história, é o salto dialético da revolução, como a concebeu Marx. E a partir dessa tese, é perceptível como ele faz o jogo, então, de qual a experiência que deve se ter com o passado, né? Então, se Robespierre consegue, né, fazer explodir o contínuo da história a partir da Revolução, utilizando como base a Roma antiga, né? Quais os elementos que contribuíram, então, para esse movimento, para a Revolução, para a transformação, né, que aconteceu? E aí, uma das leituras que eu tenho feito também é que o conceito de origem está ligado ao de revolução também, ao propósito de Benjamin e à preocupação de se pensar a revolução. Acho que é isso. Se você quiser comentar, Pri, a tese e essa questão antes da gente partir para a leitura exegética do parágrafo. Pri, eu acho que seu microfone está mudo. Opa. Então, a tese, que é dos anos 40, ela falou, né, que é o último texto que o Benjamin escreve, eu acho que tem algumas questões bem legais, essa questão da origem ao alvo, né, porque você inverte, né, o alvo, essa ideia do alvo, ela é a imagem da teleologia, né, o que é teleológico? É uma flecha que vai para um alvo, né, então a origem ao alvo é como se ele invertesse essa ordem do presente, do passado e do futuro, né, então as teses têm muito isso, né, Yasmin, de o passado não é aquilo que eu vou captar como foi. E a crítica que ele vai fazer no drama barroco, que depois ele vai levar para frente, que é a crítica de a noção de uma história empática. O que é uma história empática? É aquela que você se põe no lugar, então eu vou tentar recuperar a imagem do tempo tal como ele foi. Então me põe no lugar daquelas pessoas, como se não existisse o futuro. E o que o Benjamin fala que essa empatia, ele fez essa crítica um pouco nesse último trecho, né? Falando do Maier, né? Que é essa noção da empatia, né? Empatia é, na verdade, você pensar-se como um presente absoluto, que se põe fora da história e que empaticamente se volta para o passado, como se o passado estivesse dado, né? Assim, então é um pouco essa questão que ele vai falar, que o passado é sempre visado pelo presente, né? É como o passado lampeja
hoje, mas não no sentido empático, no sentido de, eu recuperei. Empatia, a palavra, depois a gente vai ver um pouco isso, é uma palavra técnica, né? Tem a palavra Erfüllung, né? Que é o contrário de abstração no texto do Wöhringer, né? Que depois a gente vai falar um pouco disso, que é um texto famoso da época, dos anos 10, né? Que é abstração und Erfüllung. Então, é abstração e empatia. A abstração é o polo do afastamento, que seria o expressionismo, tal. E essa noção de empatia, né? Simpatia, empatia, que também tem no Brecht, né? Tem assim, você romper com a empatia. Então, ele vai falar muito dessa questão que ele retoma nessas teses sobre o conceito de história, né? Os dois modos de conceber a história. A história positiva, que é aquela que vai recuperar o passado como ele foi, né? E então vai falar um pouco dessas questões, né? E aí ele recupera essa noção de origem. Então, mas acho que é isso. Aí depois a gente comenta. Estou só procurando aqui o trecho em alemão para só para fazer de conta, né? Que eu sei ler. Não, é para ver a palavra, né? Sobre isso, sobre a tese, é interessante perceber nas teses sobre o conceito de história, voltando ao prólogo, como que o conceito de origem vai, então, trazer um problema, né? Um problema do conceito de história e, ao mesmo tempo, propor um método de se compreender a história. Porque trata-se de identificar que a história não é cristalizada, beleza. Mas também como olhar para a história não de modo mecanicista, não a partir do método de indução, nem o dedutivo. Então, e aí é nesse prólogo epistemológico crítico que ele vai estar desenvolvendo em outros textos também, mas esse é o que traz de modo um pouco meio que junta vários elementos, né, dos outros textos. E aí eu acho que a gente consegue trabalhar a partir desse parágrafo que a gente vai ler agora. Bom, eu vou ler, Pri, e aí se você quiser ir parando e falando, eu também vou fazer comentários e também quem quiser. Para quem tiver nesse aqui, só para a gente ficar junto, né? Eu tô com essa aqui, aí se você quiser, tá na página 67, tá? Que aí a gente fica, né, junto. A impossibilidade de uma evolução dedutiva das formas artísticas e a consequente desvalorização da regra como instância crítica, mas a regra manter-se-á como instância didática, podem constituir a base de um ceticismo produtivo. Bom, vai lembrar que o parágrafo anterior vai falar do gênero, né? Então, e ao mesmo tempo que ele fala do gênero, o Benjamin está fazendo uma crítica ao gênero como categoria, né? Como um conceito que vai enquadrar a obra de arte de modo o objeto exterior mesmo, né? Ao próprio sentido do gênero. Então, Benjamin está fazendo essa crítica e já nesse parágrafo ele dá uma continuidade para essa questão, que é como que essas formas dedutivas acabam por pretender pegar a obra, ter posse da obra, e essa regra como instância crítica, ele vai tentar fazer ele não vai excluir, né? Tanto que ele fala, mas a regra manter-se-á como instância didática, né? Mas existem algumas consequências quando a gente lida com essa obra, com esse método, que é, por exemplo, se afastar da verdade. Isso ele vai desenvolvendo ao longo do parágrafo. Essa impossibilidade é comparável à profunda respiração do pensamento, que depois de tomar fôlego, se pode perder sem pressas e sem o mínimo sinal de inibição no exame minucioso dos pormenores. Essa questão é muito interessante, porque é como se o Benjamin... É como se na falha da classificação fosse de fato importante, né, a ser considerado. É nessas falhas que o Benjamin vai ver a possibilidade de se compreender, de se achar, na verdade, o lampejo, né, de ser apresentado o lampejo. São nessas falhas que são apresentados o lampejo. E aí, sobre esse fôlego, né, que ele fala, o pensamento, a respiração do pensamento, eu volto de novo ao primeiro parágrafo, que ele vai falar exatamente
exatamente, eu vou ler rapidamente, que é o pensamento volta continuamente ao princípio, e regressa com minúcia à própria coisa. Este infatigável movimento de respiração é um modo de ser específico da contemplação. Ele está falando muito sobre. é, ele tenta, né, em vários parágrafos, mostrar esse movimento, né, do pensamento. Teremos, aliás, de falar sempre de pormenores quando a observação mergulha na obra e na forma de arte para avaliar o seu conteúdo substancial. A pressa com que alguns deles se apropriam, como se de propriedade alheia se tratasse, é própria do trabalho crítico rotineiro em nada melhor que a bonômia pequeno-burguesa. Quer comentar, Fri, sobre isso? Eu tenho que abrir. Na verdade, essa questão da respiração, você falou de se tomar fôlego, né, que tem a ver com aquela questão novamente, do ensaio, né, enfim, do tratado, né, do tratado. Legal que você disse Gerhardt, né, porque, na verdade, ele tenta recuperar um pouco essa ideia do conteúdo, né, do conteúdo substancial, porque ele fala de teor de verdade e teor de teor coisal, né, e é esse termo que ele usa, né. Entendi. E a pressa que alguns deles se apropriam, como se de propriedade é própria do trabalho crítico, que é um pouco ele está fazendo uma crítica, na verdade, àquilo que ele já falou, tanto a dedução e a indução, que é o trabalho do crítico, né, que é, enfim, depois eu acho que você vai falar, né, nessa questão do trabalho da indução e da dedução, que na verdade são ambos, né, vão trabalhar um pouco nessa distensão de uma linha histórica, vamos dizer assim, distribuição numa linha histórica, que é, primeiro, vazia e homogênea, né, uma linha externa à própria obra, né, então você dispõe as obras num espaço que é vazio e homogêneo, porque ele é igual, sempre igual, e é um pouco, aí quando você põe as obras nesse espaço, você vai pensar, então, na relação que elas mantêm, ou as obras ou os fatos, né, aqui são os fenômenos que são obras, mas podem ser os fatos, que eles estabelecem um com o outro, como vindo um do outro, numa causalidade próxima, né? Então é um pouco essa questão. Ele fala que esse tipo de crítica, que é a crítica que toma propriedade, né, que se apossa, é uma crítica, enfim, é aquele mesmo modo do burguês que guarda as coisas dentro do... Deixa eu ver como que está aqui na tradução do Rouanet, pois é, minúsculo reflexo que encontrará à sua frente. Apropriar-se delas apressadamente como um ladrão se apropria de bens alheios é próprio dos astutos, e não é mais defensável que a bonomia, né, dos fariseus, ele cita aqui. Deixa eu ver qual que é a palavra que ele usa aqui. Tem os filisteus também, né? O filisteu e o fariseu, Tudo hoje em dia é tudo politicamente correto, né, mas deixa eu só... Acho que tem a ver com a questão da posse da experiência, né? De tipo, como se a experiência fosse concebida. É banal, assim, não é nenhum nem outro, mas é um pouco essa coisa, assim, de uma figura menor, né, enfim, do fariseu. Enfim. Bom, a verdadeira contemplação, pelo contrário, combina a rejeição do método dedutivo com um recurso cada vez mais amplo e intenso aos fenômenos, que nunca correm o perigo de se tornarem objetos de um espanto nebuloso, enquanto a sua representação for ao mesmo tempo a das ideias. No caso de representação aqui, é a apresentação, né? Vamos ver aqui. É isso que tem que ficar vendo sempre, né? Porque as duas traduções estão iguais, né? Enfim, banal. Perdi o banal, sim, não, mas eu estou na monadologia, peraí. De contemplação, deduction. Eu acho que é a apresentação, porque ele fala da verdadeira contemplação, né? E aí Verdadeira que ela vai contemplação.
vai propor uma rejeição do método dedutivo como um recurso cada vez mais amplo e intenso aos fenômenos. E essa intensidade, né, é o que ele vai estar tentando trazer a partir do conceito de origem, que é uma questão de intensidade mesmo da relação entre entre a ideia e o fenômeno, que Uhum. nunca corre o perigo de se tornarem objetos de um espanto nebuloso, enquanto a sua apresentação for ao mesmo tempo a das ideias, pois com isso salva-se a sua singularidade. Sim, Eu sim, acho verdade. que É no das Stellum. E das Stellum Zugleich, é isso. essa é da Stella, né? É. É, e aí, pois com isso salva-se a sua singularidade, né? Então, eu acho que no René é particularidade. É o particular, né? Eu não sei se existe algum problema nessa tradução. A Uhum. Jean-Marie vai optar por particular também. A Jeanne-Marie segue muito de perto a tradução do Anet, mas é porque ela é muito fina, né? Quando ela não concorda, ela é uma mulher, ela discorda educadamente dele, né? Mas ela faz várias, porque a tradução dele não é que ela é ruim, tá? É que Uhum, ela não é uma tradução técnica. Tanto que uhum, essa questão da Dastellum, que é técnico, e aí ela fala um pouco isso às vezes, né? uhum. É, essa questão de salvar a singularidade, a particularidade, é um modo de salvar os fenômenos também, que o Benjamin vai, que eu acho que a professora já trouxe isso quando estava falando de Platão, né? Ele vai, inclusive, trazer Platão novamente, ao final do parágrafo. Naturalmente que o radicalismo, que roubaria à terminologia estética uma grande parte das suas mais conseguidas expressões e levaria a filosofia da arte ao silêncio, não é também a última palavra de Croce. Antes, Uhum. pelo contrário, nele lemos: negar valor teorético às classificações abstratas não significa negar o valor teorético daquela classificação genética e concreta que, aliás, já não é classificação, mas se chama história. A história. Aí, novamente, ele retomando como se ter uma relação, por exemplo, com o que antes se tinha como definição do gênero trágico. O que se Isso. faz disso agora? Não é como se. Ele, na verdade, e aí é o que ele fala, né? Ele nega uma classificação genética, né? É o que eu Uhum. entendo. Como se o que se tinha como trágico na Grécia, né, fosse algo que acontecesse no decorrer da história de modo causal, né? Como se tivesse uma continuidade sem ela mudar, sem ela se transformar, sem ela sofrer com a história, né? Sofrer com a transformação própria do elemento da história. Que isso é bem Pode legal comentar. que ele coloca, né? Assim, o Croce faz toda uma crítica à dedução dos gêneros, né? Porque o que seria? Você tem os gêneros como pré-existências e que você perde, inclusive, a própria concepção da particularidade do fenômeno, da obra, porque você, antes de ler a obra, você diz, é uma tragédia, é uma comédia, né? Então, essa insistência terminológica dos gêneros que o Croce critica, que ele falou, né, que é um pouco essa indução que acaba se transformando numa espécie de dedução, né, enfim, porque você tem os gêneros e os gêneros pré-existem aos fenômenos, não significa, como no Buda, que ele criticou, que você deixe de usar essas palavras, porque uma das críticas que ele faz um pouco, e eu entendo muito isso, é que se você expulsar essas palavras do jogo, né, se você tirar essas palavras do campo de atuação da filosofia da arte, você perde muito, inclusive você perde os modos de fazer com que esses fenômenos se iluminem. Então ele está tentando salvar essas palavras, só que salvar não como regras indutivas e nem como gêneros dedutivos, né? Então, tentando fazer esse meio termo. E aí, como que ele faz? O Croce nota isso como? Quando ele diz, não quero perder essas palavras, eu quero simplesmente deitá-las, vamos dizer assim, na história, né? Eu quero devolvê-las para esse atrito, vamos dizer assim, com os fenômenos, né? Um pouco essa questão que ele recupera do Croce, que também é um pouco uma questão dele, né? Que eu não vou Benjamin, eu não posso perder as palavras, porque é como se a matemática se recusasse a usar os seus instrumentos, né? Esses instrumentos que são instrumentos de
nomeação, né, que depois a gente retoma essa questão da nomeação, né, como o Benjamin fala do Adão, né, não é uma questão sígnica, né, não é o signo, não é uma simbologia. Elas têm essas palavras, elas têm uma potência nelas mesmas, né, que depois ele vai falar da ideia, né, então, assim, a noção são ideias, né, elas são ideias. Então, aí a questão, mas o que eu acho muito interessante, ele puxa o Croce de novo, para ligar com essa questão da história, né. Sim. Eu fico pensando justamente nessa parte do problema da tradução, né? Que se tem de drama trágico ou drama barroco. Porque eu acho que eu começo a compreender aqui com esse problema. É a questão da tradução. Então, mas por que o Rouanet não chama de drama trágico? E chama de drama barroco? Porque Trauspiel, que é a ideia, então o nome é muito importante, exatamente essa questão. O nome é fundamental, porque ele está dizendo que o Trauspiel é uma ideia, como tragédia, comédia, como, enfim, drama, tal. Então ela é uma ideia, né? Ela tem uma singularidade em relação às outras ideias, então não tem nenhuma dívida em relação à tragédia, ele vai falar isso depois. Mas drama trágico tá um problema, depois lendo o texto, eu acho que não sei como é que ficou, porque às vezes ele compara o drama trágico à tragédia, né? Então, né, enfim, a tragédia é uma coisa, o drama trágico é outra. Eu acho que por isso o Sérgio Rouanet falou de drama barroco, mas também não é uma boa tradução, né? Sim, sim. As duas são aproximações, né? As duas traduções. Sim. É o esforço que eu vejo, né, que o Rouanet faz mais para tensionar e dar enfoque a isso. Com esta frase obscura, o autor aflora, infelizmente de forma bastante apressada, o cerne da doutrina das ideias. Há nele um psicologismo que dissolve a sua definição da arte como expressão na arte como intuição e o impede de perceber isso. Não chega a entender como a forma de observação que ele designa de classificação genética se encontra no problema da origem como uma doutrina das ideias no âmbito dos gêneros artísticos. Eu acho que é meio que resume isso tudo que a gente falou, né? Ele não percebe, apesar de ele ter percebido essa relação dos gêneros com a história, ele não percebe a relação dos gêneros com essa noção de origem, né? Que aí ele vai explicar, né? Com a ideia, como uma ideia, né? Origem como ideia, né? Não, gênero como ideia, no caso. Gênero como ideia, isso. Ah, sim. Mas apesar de ser uma categoria plenamente histórica, a origem, o Sprung, não tem nada em comum com a Gênese, que é Entstehung, eu acho. Origem não designa o processo de devir de algo que nasceu, né? Mas antes aquilo que emerge do processo de devir e desaparecer, que eu acho que aquela questão da relação tensa entre o presente e o passado, o negativo e o positivo também. A origem insere-se no fluxo do devir como um redemoinho que arrasta no seu movimento um material produzido no processo de gênese. Esse material produzido é o fenômeno, né? E esse modo... Opa, calma aí. Vocês estão vendo aí na minha tela? Calma, origem não designa o processo do devir, isso. Tá. Sim. Calma aí que abriu um negócio de antivírus aqui, aí me tirou da tela. Tá. Oh, menos, só um minutinho, gente. Tá. A origem se insere-se no fluxo do devir como um redemoinho que arrasta no seu movimento material produzido no processo de gênese. As metáforas, né, de Walter Benjamin. Vamos seguir que eu acho que eu consigo voltar a essa questão. O que é próprio da origem nunca se dá a ver no plano do factual, cru e manifesto. O seu ritmo só se revela a um ponto de vista duplo, que o reconhece por um lado como restauração e reconstituição, por outro como algo de incompleto e inacabado.
Então, ao mesmo tempo que Benjamin busca essa relação da experiência com o passado, não é de modo, a origem não é uma relação com o passado, não se estabelece uma relação com o passado de modo acabado, cristalizado, que apenas segue um cadeamento lógico. Tem também um elemento que é incompleto e inacabado, que é a abertura, que é o que ele vai chamar, que é o que ele vai ver de potencialmente, né, como abertura na origem, a partir do conceito de origem. Que é quando eu lá em cima estava falando da relação da ruína e a salvação, da destruição, da construção e também da preocupação que o Benjamin tem com a revolução, com a possibilidade de transformação da história. A partir do momento que é possível jogar o contínuo, esse contínuo da história, né? Que é a história enquanto história original e história natural também. O seu ritmo só se revela a um ponto de vista duplo, que o reconhece por um lado como restauração e... Tá, já tinha lido isso. Em todo fenômeno originário, tem lugar a determinação da figura através da qual uma ideia permanente se confronta com o mundo histórico, até atingir a completude na totalidade da sua história. A origem, portanto, não se destaca nos dados factuais, mas tem a ver com a sua pré- e pós-história. Na dialética inerente à origem, encontra a observação filosófica, o registro das suas linhas mestras. Nessa dialética, e é em tudo o que é essencial, a unicidade e a repetição surge condicionando-se mutuamente. E aí retoma, né? É uma necessidade dessa repetição, né? Para se constituir uma totalidade, para ter uma relação com a totalidade, justamente por essa necessidade de se chocar o presente e o passado, né? Então, a repetição é algo, né, necessário para esse movimento, né? Para, inclusive, o lampejo da verdade, né? Ser possível. Quer comentar essa parte, Pri? Para complementar? Ou a gente segue com a parte do Hegel, que eu acho que vai dar um... eu acho que dá, que é um pouco essa questão, assim, de como ele trabalha essa noção de origem, que ela não é o começo, o início, aquilo que vem a ser, o nascer, né, que é da noção de Gênesis, do nascimento, daquilo que se engaja na história de um ponto de vista externo, né? Não é assim, por exemplo, nesse sentido, o drama barroco, ou o drama trágico, ou o Trauspir não vieram, né? Essas ideias não vieram da decadência da tragédia renascentista, né? Um pouco essa ideia. Porque isso seria uma história da Gênese, embora, é claro, essa história da Gênese, ela esteja ali, né, que é o que ele vai falar depois, né, pior para os fatos. Só que você tem que pensar como esses escombros, vamos dizer assim, desse momento histórico, eles vão ser turbulhonados até se transformarem numa outra coisa, que já não tem nenhuma dívida com a tragédia, né, com a tragédia renascentista. Então, um pouco essa questão da noção de origem, né. Eu tenho lido um pouco agora, inclusive por causa do texto do Hernani e tal, numa linha quase nietzschiana, né, dessa ideia o Nietzsche fala, né, do tempo do esquecimento, né, que o homem histórico, ele nunca é feliz, ele nunca para, portanto, ele nunca tem uma completude e ele vive sempre num tempo o igual, né. Nenhum momento é mais potente que o outro, porque os momentos são todos iguais, né, porque os momentos são todos históricos no sentido de ocuparem o mesmo lugar vazio e homogêneo. O que o Benjamin está fazendo aqui é uma espécie de temporalidade qualificada, né? Então, essa temporalidade que novela, vamos dizer assim, esse contínuo e se transforma numa outra coisa, né? Embora arraste, vamos dizer assim, esses elementos, né? Enfim, que eu acho que é por isso que ele faz essa piadinha aí com o Hegel, né? Essa piadinha não, esse comentário hegeliano. Sim. A categoria da origem não é, assim como quer Cohen, puramente lógica, mas histórica. É conhecida a fórmula de Hegel, tanto pior para os fatos. No fundo, o que ele quer dizer é: cabe ao filósofo estabelecer as conexões entre as essências e estas permanecem inalteradas, ainda que no mundo dos fatos
elas não se manifestem na sua forma pura. O preço que esta atitude genuinamente idealista paga pela sua segurança é o do abandono do cerne da ideia de origem, algo que ele denunciou lá em cima, eu já tinha falado, já que toda prova quanto à origem tem de estar preparada para demonstrar a autenticidade daquilo que quer provar. Se não conseguir demonstrar a autenticidade, não terá o direito ao título que ostenta. Com esta reflexão, parece estar superada para os mais elevados objetos da filosofia a distinção entre question juris e question facti. Também meu latim é horrível. Isto é incontestável e inevitável, mas a consequência não é de que o fato antigo se torne automaticamente um momento constitutivo da essência. Pelo contrário, o trabalho do investigador começa aqui, porque ele só pode considerar um tal fato como seguro quando a sua mais íntima estrutura aparecer como essencialidade tal que o fato se revele como fenômeno de origem. O autêntico, esse selo de origem dos fenômenos, é o objeto de descoberta. Uma descoberta que se liga de forma única com o ato de reconhecimento. Opa. Quer comentar, Bri? Tal fato. A questão de direito e questão de fato, né, que ele fala, assim, então essa distinção, né, assim, que seria essa distinção, né, que é uma distinção assim do que é fato e do que é do que deveria ser e do que é, né? Se você já não faz essa distinção, né, para ser operada para os mais elevados objetos felizes, a distinção. Mas na verdade o que ele está querendo dizer assim, quando você tenta pensar como Hegel, né, se é pior para os fatos, o que ele está querendo dizer, o Hegel, não é que você vai abandonar os fatos, é que você vai fazer dos fatos não o primeiro, o elemento final, mas você vai fazer com que esses fatos, de algum modo, se mostrem como aquilo que eles são. Fazendo com que o autêntico, nesse sentido, que é o selo da origem, apontando esses fatos exatamente para o seu elemento ideal, para a ideia, né? Então, um pouco essa questão, assim, não é que você... Qual que é a crítica que fazem? Tá, então você, quando não cabe na categoria, então você cria uma noção de ideia e os fatos negam essa ideia, né? Vão para o outro lado. E aí o que você faz, então, é simplesmente ter a sua categoria, vamos dizer assim, não justificada, no sentido científico do tratado, do método, né? Enfim, você tem os fatos e se a regra geral não é confirmada pelos fatos, ela está errada, né? Na coisa da indução da dedução. Sim. O que ele está dizendo aqui, não, é tanto pior para os fatos, né? No fundo, o que ele quer dizer cabe ao filósofo estabelecer a conexão que é o nexo essencial entre o fato e aquilo que o fato realmente é enquanto ideia. Então, essa questão, assim, né, que ele está tentando pensar, não é mostrar assim, então, mas eu não acho que isso aí é uma tragédia, não está nesse nível, né, do factual, não é uma questão também, a questão de fato e a questão de direito, né, uma questão de direito e uma questão de fato. Está para além dessa questão, na verdade, o fenômeno ele só é salvo e ele só lampeja na sua verdade quando nele você percebe o selo da origem. Então é um pouco aquela relação, voltando um pouco àquilo que vocês estão fazendo da prova, né, da mãe fáustica, né, da constelação. Os fenômenos se agrupam e eles só tomam sentido do que eles são realmente, no sentido ideal, quando eles são iluminados por essa ideia. Só que, na verdade, eles não acendem a ideia diretamente, né? E nem a ideia aparece nos fenômenos. Então, é um pouco esse jogo que é hegeliano, e por isso que eu acho que o Adorno depois retoma, falando assim, você deveria retomar a boa dialética hegeliana que você aplica lá no prefácio, né? Lá no drama barroco alemão, né? Quando ele desaparece com essa estrutura, né? Que é muito clara essa estrutura, né? Que você tem esse elemento do factual ou do fenomênico,
que vai ser movido em direção pelo conceito, em direção à ideia, né? Enfim. E ele descreve como ele vai fazer isso, né? Enfim. Sim, isso também me lembra a questão da mítica, que ele vai tentar dar nomeação, né? Porque quando ele fala que permanecem inalteradas essências, e que, bom, a partir dos fatos não se tem a forma pura, né, delas, da essência, há uma relação ainda com o que se diz com a linguagem primitiva, né, com a ideia mesmo, na verdade, né? Então, a ideia com a linguagem nomeadora, não com a linguagem do enunciado, né? Que é um pouco isso. Não é o enunciado que deve ou não ser confirmado segundo uma relação com os fatos. Se você pensar, por exemplo, no empirismo lógico que é contemporâneo do Benjamin, né? Então você tem uma construção lógica, né? Que você tem que referir-se de algum modo aos fatos, né? Se ela não se refere aos fatos, ela é falsa, né? Tem um pouco essa construção, que ele está dizendo assim, não é essa a relação. Assim, não é essa relação, porque essa relação é aquela do método, que ele acabou de criticar lá no começo, né? Então não é essa relação que ele quer estabelecer, né? Por isso, ele ainda está bem próximo, ele utiliza Platão, né? Quando ele está se preocupando com as ideias e o mundo das ideias, né? Sim, eu acho super platônico, assim, mas no sentido desse Platão, em que as ideias, elas também, no próprio texto platônico, que está no simpósio, mas está em quase todos os textos de Platão, elas só aparecem indiretamente também, porque não existe nenhum texto do Platão que eu vou falar, agora eu vou falar das ideias. Ele nunca fala das ideias, né? Sim. As ideias, elas aparecem no modo de exposição, que é a maiêtica socrática, e, inclusive, eu achei um texto do Benjamin que chama Sócrates, é de 16, fiquei pensando em traduzir. Olha só. Enfim, nem sabia, acho que deve ser um texto meio ruim, porque ninguém nunca traduziu, mas ele tem um pouco essa ideia da maiêutica, ou um modo de construção platônico, é um pouco isso, você ficar tritando, né, pelo diálogo, o argumento à ideia, mas você nunca agarra a ideia, e também o argumento também nunca se completa, né? Não é assim, então cheguei à solução, pronto, né? Tanto que não tem nenhuma solução, né? Essa questão que ele está jogando aqui também, né? Esse selo do autêntico. Deixa eu ver qual a palavra autêntico, que eu tô com essa palavra agora também. Esse selo de origem dos fenômenos, objeto de descoberta. Diga. Please. Professora. Diga. Boa noite, Carlos. Boa noite. Diga, Carlos. Estou tentando pegar o fio da meada aqui, mas eu vi que se falou em prática e teoria, concepções de método, que acho que é uma correlação, né? Tanto de uma coisa com a outra, e uma coisa depende da outra, né? Tanto a indução e dedução, de modo que a dedução só adquire o direito mediante a indução, e tem essa coisa de origem, é complicado, hein? Então, na verdade, ele faz uma crítica, porque, na verdade, assim, ele faz uma crítica quando você está pensando na filosofia, tanto a indução quanto a dedução. Se você estiver falando de filosofia, é isso que ele fala, porque ele faz uma oposição clara entre história da literatura, ou, se você quiser, história da ciência, e filosofia da arte. E ele está falando de arte, mas você pode pegar esse prefácio e espelhar em outras áreas, né? Então, ele faz muito esse movimento, né? Então, claro, você tem uma história da literatura que vai trabalhar com a média, que vai trabalhar com os objetos estendidos numa linha histórica. Só que isso não é filosofia, né? Mas parece que a intuição é baseada em fatos, né? Parece que a intuição é mais uns fatos, histórico, por exemplo. Ou é o contrário? Sim, na verdade, o que ele fala, é salvar os fenômenos e a ideia, né? Ele quer as duas coisas. Ele não quer nem a indução, que é você fica preso ao fato, né? Você faz uma coleção de fatos, e nem a indução, nem a dedução, que você fica com um conceito, enfim, que é o gênero,
que é extra-histórico, né? Porque você tem os gêneros, a teoria dos gêneros é formalista, se vocês quiserem pensar. O que ele está fazendo, Carlos, é um pouco aquilo que você que mandou aquele texto, né, do Antônio Cândido. É exatamente aquilo que o Antônio Cândido está pensando. Você não perde, por um lado, nem esse elemento formal, que os gêneros te dão, né? Por exemplo, se você pegar o formalismo russo na literatura, não sei se alguém conhece, no formalismo russo, que, enfim, é bem interessante como teoria e tal, eles têm as formas e elas não são históricas. Por exemplo, você tem a forma, a morfologia do conto, a morfologia do conto fantástico. É uma morfologia, quase como se você estivesse fazendo uma ciência natural, né? Uma história natural do conto. Né? Então você tem o formalismo, você tem o historicismo, que ele também faz uma crítica. O historicismo não, nós temos que recuperar o passado tal como ele foi, né? Tal como foi, exatamente. Então, se eu quero pensar tragédia, eu tenho que ir lá e ver como eles escreviam tragédia. E tenho empaticamente que me colocar no lugar deles, como se nada depois tivesse existido. Eu apago, né? Eu apago o meu lugar de leitor, né? E empaticamente me colo nesse momento. Ele fala que esses dois movimentos, eles têm que, na verdade, a forma e a história, elas têm que estar integradas, né? No certo sentido. Ele quer integrar esses dois elementos, né? É formal porque é histórico porque é formal, não é assim a forma como uma espécie de efeito histórico, né? Assim, ou a forma como a histórica. Nem uma coisa nem outra. A ideia é a histórica, mas ela é totalmente histórica, é isso que ele diz, né? É a mônada. Depois ele vai lançar a ideia de mônada, exatamente por isso, porque a ideia, ele vai dizer assim, as ideias elas são suficientes em si mesmo, ou seja, a ideia de Trauspir, como uma espécie de morfologia, vamos dizer assim, porque a tragédia, a comédia, você pode pensar morfologicamente, né? Então eu tenho lá os desenhos, a forma, e eu comparo essa forma com os fenômenos que vão ser sempre incompletos, né? A ideia se regula pelos fenômenos e os objetos da história. Na verdade, a ideia só existe pelos fenômenos, né? Porque é por isso que a ideia é histórica, né? Ela é esse torvelinho e tal, mas ela depois se descola, na verdade. Ela vira uma espécie de morfologia, de forma, né? Ela é uma forma. E ela é uma forma que não... O que ele quer fazer, assim? Ele não quer fazer com que essa forma ela tenha relações históricas externas, sabe? Assim, então, ela é histórica porque foi escrita desse jeito, porque eles liam tal coisa desse jeito. Não, ele quer pensar formalmente mesmo, quase como um platônico, né? Assim, a forma do drama barroco. Só que essa forma, ela é produto, embora ela seja uma forma, de um movimento histórico. E esse movimento histórico, ele só vai aparecer nas suas nuances históricas mesmo, exatamente nessa forma. Então ele está preso nessa forma. Ele não vai aparecer como ele foi, tal como ele foi, né? Assim, ele vai aparecer nesse lampejo dessa ideia. Então, sabe? Um pouco esse jogo, né? Que ele vai fazer da noção de origem. E eu acho Aí muito fala aqui na 36 que, uma vez constatado isso, na ideia esse ser salvo, a presença da história natural inautêntica, pré e pós-história, é virtual. Já não tem eficácia pragmática, mas enquanto o discurso da história natural pode ser lido em estado de perfeição e quietude, na sua essencialidade. Ainda mais na frente ele fala que toda a formação desse conceito filosófico é constatar o devido dos fenômenos no seu ser. Pois o conceito de ser da ciência filosófica não se satisfaz com um fenômeno, precisa se absorver toda a sua história. Então, esses fenômenos, eles só se completam no seu ser. Qual que é o seu ser? A ideia, né? Então, aquilo que é essencial a esse fenômeno, né? O fenômeno essencial do Trauspir. Mas vamos voltar, porque essa parte da pré e da pós-história também vai ser bem fundamental, né? Que é uma noção que acho que a Yasmin trouxe lá no tese sobre o conceito de história, que é a noção de uma história descontínua, saturada de agoras, né? Como se ela fosse saturada de momentos de origem. Que não... E aí o que vocês estão falando tem também uma questão que eu acho que já foi falada, que
sobre o mosaico, né? E a ideia de constelação, que quando o Carlos fala, né, do virtual, né, é como que depois a gente vai estar trabalhando com a monodologia, né, com a modo de exposição monodológico. Mas aqui vamos tentar voltar, porque eu acho que a gente abre muito para outras questões e não dá conta do próprio conceito de origem, que eu acho que, pelo menos, eu queria ver se a gente consegue compreender apenas essa oposição, né, que se faz de gênese e origem. Eu acho que a gente consegue sair daqui com isso, pelo menos, discutido. E aí eu vou dar continuidade. A descoberta é capaz de o trazer à luz, no mais singular e intricado fenômeno, nas experiências mais vulneráveis e toscas, mas também nas manifestações mais requintadas de uma época de decadência. A ideia absorve uma série de formas históricas, não para construir, a partir delas, uma unidade, menos ainda para delas derivar algo comum. Não há qualquer analogia entre a relação do fenômeno singular com a ideia ou o conceito. Neste último contexto, o singular é subsumido no conceito e permanece o que era, singularidade. No primeiro, está na ideia e torna-se naquilo que não era, totalidade. Nisso consiste a sua salvação platônica. Aí termina esse parágrafo e é interessante perceber, deixa eu destacar aqui, ó. Nesse trecho, como ele vai desenhar, né, a relação, a interação entre os fenômenos, o factual e a ideia, o particular e a ideia. O que sobra disso? O que sobra dessa relação? Ele está aqui desenhando o processo do conceito mesmo de origem, né? Que é o que se resulta a partir do que ele chama de salvação platônica, né? Então, você tem a totalidade, né? E ainda assim a singularidade, que são as partes, né? Que vai estar na tradução do Rouanet. Quando a gente se voltar para o conceito da monodologia, né? Essa relação vai se apresentar, e eu gosto muito de trazer o exemplo que a professora Priscila usa muito do Leibniz, que é como que nas ondas, né, do mar, as partículas, as gotículas, elas formam um todo, né? Elas ainda ali estão como partes, mas quando a gente escuta a partir de uma totalidade. Estou falando selvagemente desse conceito, mas é só para tentar fazer essa relação que ele traz aqui ao final. Bom, aí sobre a salvação platônica, né, aparece na teoria benjaminiana como rememoração. É algo que eu tinha comentado quando estava falando na minha introdução, né, com esse esforço que o Benjamin faz em se pensar a história dos vencidos, a relação com o passado, a experiência do passado, e como que isso aparece aqui, quando ele traz o problema da origem, no processo de salvar os fenômenos, né, a partir dessa reunião ideal, ou seja, a partir do momento a partir da apresentação dos objetos em sua realidade, não como processo de aquisição de conhecimento, na dedução ou na indução. E aí trata-se de pensar a realidade dos objetos, sabendo que os objetos eles participam da história, né? Ou a história participa dos objetos, essa é uma questão. Duplo movimento do real, e aí, novamente, né, há um duplo movimento do real quando se pensa esse elemento salvador, né, da salvação, que ele vai ver na teoria platônica, que é a destruição e a restituição, que é quando, lá em cima a gente também falou sobre o elemento do inacabado, né, no conceito de origem, então, essa restituição salvadora, acho que a professora falou quando estava explicando o problema que o Carlos perguntou, que ele busca, então, salvar os fenômenos e apresentar as ideias. Essa é a principal questão que é trabalhada a partir do conceito de origem. É isso, Pri. Então, aí que eu entendo
Aqui o conceito de origem, ele vem da singularidade até a totalidade. Embora não tenha, como ele fala aqui, né, analogia qualquer, né, nenhuma comparação, a relação do fenômeno singular com a ideia ou com o conceito. E nesse último contexto, o singular é submetido no conceito e permanece o que era, singularidade. Então, quer dizer, é aquilo que eu estava tentando ver se entenda aqui, que esses fundamentos, essas concepções consistem numa intuição baseada em fatos, que aí é singular, históricos, em cuja indução e dedução se encontram continuamente em estreita correlação, de modo que a dedução só adquire o direito de existir mediante a indução. Onde que está isso? Não, isso aqui eu estou aqui de outra obra. É que estou fazendo correlação, né? Eu sempre faço correlação, comparação, mas eu estou tirando do conceito aqui mesmo, do livro do Walter Benjamin. Só que aqui ele fala em singular, né? O singular que eu entendo é como se fosse a indução. Então, é particular, né? Isso, e esse particular, que ele fala assim, esse particular, quer dizer assim, da construção, peraí, deixa eu achar aqui. Deixa eu só achar como tá. Essa construção que você, manifestações históricas, cotidianidade e tal. Deixa eu ver. Tá, onde tem o travessão, peraí, deixa eu só achar aqui. Aqui na 35. Ele continua e fica... ele fica... a ideia essa palavra uma série de formas singular, distintas, né? O que ele diz assim, se você remete diretamente o fenômeno, uma obra de arte, a um conceito, ele permanece o que ele é, uma coisa separada, cindida, única. Agora, se você remete esse mesmo fenômeno, essa mesma obra de arte, à sua origem, ou à ideia, a sua essência, essa parte, ela vai refletir, ela vai, portanto, ser mediada e mediar, né, porque tem essa dupla relação, a totalidade. Então, ela vai apontar para fora dela. E o que ele diz assim, se vocês continuarem lendo o livro, vocês vão entender um pouco isso mais na relação com o objeto, que é o drama barroco, que a gente sempre está falando muito disso. São obras que não mereceriam, singularmente, separadamente, uma atenção, tanto que não mereceram, historicamente, né? Que a gente não tem nem tradução. Elas merecem essa atenção quando elas configuram, cada uma nas suas particularidades, essa ideia que é a ideia de Trauer-Spir. Então, quando elas, num certo sentido, são as peças de um mosaico. E também vai, portanto, como mosaico, e mosaico formal, ser capaz de entreexpressar, sem relacionar diretamente, que é aí que ele vai tomar a ideia como mônada, a história. Então, que a Yasmin falou bem dessa questão, eu gosto muito desse trecho realmente do Leibniz, que está no ensaios sobre o entendimento, né? Aquele que ele vai fazer, ler o Locke, né? Que ele fala da percepção insensível, que na verdade é um oxímoron, né? Uma percepção insensível não existe, ou eu percebo ou eu não percebo, né? E ou percepção é sensível. Por que essa percepção é insensível? Porque, na verdade, como não há descontinuidade no mundo, essas percepções elas vêm sendo construídas das bordas da atenção da mônada até chegar ao pico, mas elas estão sempre lá, se movendo, né? Então, o exemplo que ele dá, cada uma das ondas do mar, eu não percebo todas elas, eu percebo o marulho, né? Eu percebo o todo. Só que ele é construído de cada uma dessas pequenas percepções e estão nas bordas da atenção da mônada, da minha no sentido da mônada, né? Porque um pouco também eu acho que é difícil o texto, porque a gente está muito acostumado assim com a obra de arte, então a gente vai relacionar essa obra de arte a um indivíduo, né? Seja ele o autor ou o espectador, porque é o nosso modo de operação da estética, né? A estética como uma teoria da recepção ou uma poiesis, né? Ou uma teoria da construção. E ele está aqui quase como uma espécie de nova objetividade, é um objetivismo, eu vou para o objeto, né? Então, esse exemplo da onda do mar foi muito bom, professor. Assim, que eu não estou levando para o lado esotérico assim, nem zen, não, mas é porque o vai e vem da onda, daqui a pouco a maré está cheia, aí é a totalidade, né? Isso. Então, a ideia só conhece a história por dentro, né? É o que ele fala aqui na outra, completando a frase aqui, antes de chegar na modologia.
A ideia é essa história por dentro. E por isso que depois ele vai pegar a monadologia, que eu pedi para vocês lerem aquele texto que estava na revista lá de Filosofia Moderna e Contemporânea, que vai pegar vários, o autor, né, vai pegar vários autores da época do assim chamado barroco, né, que é a época que o Benjamin está tratando, de que ele poderia ter se valido, né, que poderia ter se valido de Spinoza, que são outros modos de exposição. E por que, então, uma questão que fica, por que ele teria, então, se valido exatamente da exposição monadológica? Eu acho que ele explica muito bem aqui. É um Será modo que de tem relação com o monismo também? Porque ele vai dizer que as ideias são mônadas, né? Em que sentido elas são mônadas? Não tem um dualismo aí. E elas não têm nada fora, elas não têm janela. O que quer dizer que ela não tem janela? É que a forma não tem nada a ver externamente com a história. Ela tem a ver com como a história a afeta por dentro, porque, na verdade, é como se a história fosse jogada para dentro da forma, que é a noção de mônada, né? Ela é uma espécie de espelho, né, da história, né? Que é a concepção do Leibniz, né? A mônada ele diz, a mônada é um ponto de vista. E isso é uma construção muito interessante. A mônada é um ponto de vista. Aí já é quase uma cosmogonia também, né? Na verdade, assim, aí é uma coisa que... Uma coisa pode levar a outra, né? Mas não é necessariamente uma cosmogonia, né? Então, uma coisa que eu acho que a Yasmin falou que é bem legal, é que, assim, as pessoas leem o Benjamin um pouco assim, existe uma metafísica da juventude, né, que teria sido um divisor de águas no drama barroco. No drama barroco, ele mesmo diz, isso está na do Barrento, nessa da Autêntica, tem umas cartas no final, né? No final tem uma documentação dele conversando com os amigos, que ele estava escrevendo a tese, aí tem uma hora que ele fala até assim, você precisa ver, achei um monte de coisa que ninguém vai ler, nunca leu, então as coisas meio assim, meio rindo não, acho que ele nem riu, né? Mas aí ele fala em um determinado momento que ele começou a ler Lukács, né? Então, assim, num certo sentido, todo mundo lê um pouco um certo desdobramento aí. Então, ele muda de uma certa perspectiva hegeliana e ligado a alguns autores. A Jeanne Marie marca muito bem isso. Alguns autores que depois vão ser considerados autores conservadores, que é o Carl Schmitt, que ele lia, o Clandes, que ele lia, e o Jung, e o Nietzsche. Esses autores... Jung também? Jung também. Que foram autores que depois foram incorporados a uma teoria fascista, né? Então, esses autores foram meio que apropriados, né? E aí, esses autores que têm um fundo conservador, claro, assim, e o Benjamin tinha essa proximidade com esses autores, que depois ele vai nuançando, né? Então, se vê muito, estou falando um pouco como a história vê. A história da filosofia, então vê, às vezes, vários momentos. Inclusive, o Scholem, que a própria Yasmin trouxe aqui, ele acha que, por exemplo, Brecht, Asia Lasses, ele fala, ela perdeu o Benjamin, porque foi ela que tornou o Benjamin materialista. Asia Lasses era uma... trabalhava com teatro, se a palavra. Teatro infantil. Com teatro infantil, e ela era o quê? Esqueci o nome. Ela era... enfim, ela estava na Rússia, mas eu não lembro exatamente ela era letã. Da Letônia. Então, aí ele meio que conhece essa moça, conhece essa pessoa, que era uma filósofa também, enfim, ela tinha um trabalho muito interessante com teatro infantil, ela tem vários livros escritos, inclusive um que ela fala da relação que ela teve com o Benjamin, e aí ele passa a se interessar, mas ele passa a viver muito também, junto com o pessoal do teatro. Então, o Scholem acha que ele abandonou Benjamin, a sua parte mais mística, então ele lê, vamos dizer assim, o Benjamin como um místico, realmente, por causa desse materialismo. Agora, acho que a Yasmin está fazendo, está tentando fazer, o que a gente vai tentar fazer, né, no mestrado, vamos ver se dá certo, não ver exatamente como uma espécie de ruptura. Porque ele fala naquele texto sobre o Kant, que a gente comentou, né, que o modo de exposição religioso, muito embora a filosofia não possa usar a linguagem da revelação, né, porque ela não tem esse lugar, ela pode se aproximar não só da ciência. Estou lendo sobre o Círculo de Viena e aquela ideia de que a ciência por excelência é a física, né? Então essa ideia
da ciência por excelência como a física, e que a filosofia, para ser ciência, ela precisa emprestar, vamos dizer assim, da física os seus métodos, ou ficar o mais próximo possível do modo de trabalho da física. O que o Benjamin fala, não, a gente pode também se aproximar dos modos de exposição da religião, religiosos, e artísticos, né, que é um pouco o movimento que ele está fazendo, e históricos, tudo aquilo que foi posto para fora da noção de método científico. Então, eu acho que vai ser muito interessante. Não é que é novo, porque no Benjamin nada é novo, assim, gente, porque milhões de pessoas já leram, talvez seja um dos filósofos mais lidos, que a Yasmin falou é verdade, aquela tese número 9, né, do Anjo da História, ela é epígrafe de mais da metade das teses do mundo, enfim, mas é um autor, assim, que tem uma importância muito grande, inclusive é lido por marxistas, para o pessoal da comunicação e também para o pessoal que trabalha muito mais próximo numa questão do pós-modernismo, né? Que essa ideia de uma história descontínua apontaria para uma história em que você pode lidar com fragmentos, tal. Pensa a montagem, então essa história como montagem, que é uma questão muito próxima ao que a gente chama de pós-moderno, enfim, sei lá o que seria isso. Então, o Benjamin é uma figura muito ampla, mas eu acho que se a gente conseguir, assim, né, no nosso... A Yasmin, né, eu só fico junto. Nosso papel, assim, no nosso pequeno trabalho que a gente conseguir fazer, mostrar que existem, sim, relações de uma passagem a outra. O Benjamin sempre tentou falar para o Adorno, né, olha, eu nunca rompi com o que eu falei no drama barroco. É a mesma linguagem, é o mesmo método. Mas ele vai dizer, né, que o drama barroco vê a ruína de fora, o cadáver de fora, Baudelaire o vê de dentro. Então, é como se ele tivesse também tendo que trabalhar em um outro contexto, que é Paris, capital do século XIX, nesse contexto da mercadoria, ele tem também que se trabalhar de outro modo. Um pouco essas questões, mas aí são várias polêmicas, né, que a gente pode elencar aqui, né? E aí outra coisa que a Yasmin falou que é importante, fica um certo sentido, porque como a gente lê, então ele fala, voltar ao tratado medieval, depois ele fala os monges que viviam, ele fala isso nas teses do conceito da história, né? Os monges que viviam na meditação, tem todas essas questões que ele elabora, dá um pouco a ideia de que ele é um autor, como é que eu vou explicar? Que é saudosista, que faz aquele movimento que o Hegel condena, né, que é, ao invés de dar conta das cisões que estão colocadas para nós, você saltar para trás, né, você saltar fora da história, saltar para um passado mítico, tal, e essa questão que eu acho que seria um problema, porque um autor nostálgico, mítico, tende, inclusive, a ser regressivo e reacionário, né? Então, sabe, um pouco nesse sentido que também aí são as várias leituras. Eu acho que é interessante trazer, sim, há um componente de comparação, vamos dizer assim, de modos da percepção do passado, da modernidade e tal, só que sempre pensando que na modernidade assim a gente não pode voltar atrás, não é um pré-rafaelismo, né, sabe? Assim, ao contrário, ele acha que esse movimento da empatia que é. Então, para entender o que foi o passado, eu vou mergulhar no passado tal como ele foi, né? E aí ele cita vários historiadores que fazem isso, né? Essa perspectiva extremamente positivista mas essa questão bem positiva da história do século XIX, de que a história não pode ser anacrônica. Então, você corta todo o passado que veio depois para mirar esse passado tal como ele foi, como se você abrisse uma janela e olhasse para esse passado. Então, sincrônico. E aí o Benjamin fala, isso primeiro é impossível. E depois o passado, ele só interessa, ele só vive no que ele visa o presente, que é também, enfim, um pouco aquela ideia assim. Mas, professora, só fazendo... essa ideia do esoterismo, que muitas pessoas acham que falou, pelo que eu andei investigando aqui, eu fiz uma especialização em Jung, né? Jung, o eixo da psicologia dele chama-se processo de individuação, e ele trabalha com a sincronicidade. Acho que talvez Walter Benjamin ter se empenhado aí na teoria junguiana, psicológica, talvez, como você falou aí
Esse seria um bom, um bom texto, se você pegar, polêmico, tá? Eu estou pensando em trabalhar com um conceito aí, que a nossa amiga estava falando aí, mais diferente, na parte mais da linguística, e envolvendo o romantismo, que foi o responsável por essa bagunça toda. Conforme diz o próprio Benjamin e o Antônio Cândido. E investigar isso aí, e esse método sincrônico, diacrônico, a combinação dos dois métodos e tal, nessa síntese, aplicando. E aí entra a lexicologia. Mas é só um detalhezinho, porque na página do Benjamin, que eu vou ver mais adiante, que a história da investigação do Barroco dá um aspecto paradoxal, a análise de duas formas principais. Uma análise cujo objetivo primordial, aí ele vai falando, até que ele chega aqui na ressonância histórica, e foi negado ao drama barroco, renovação do patrimônio literário alemão. Aí aqui envolve, andei investigando também, a língua escrita e o paradoxo com a língua falada. Aí tem umas coisas dos dialetos aqui, que o romantismo e os filólogos da escola Green, de Lehmann. Isso seria legal também. Eu estou só querendo achar aqui para você, assim, isso já no drama, já no Benjamin adulto, ele era adulto ainda, mas já no Benjamin, como é que eu vou dizer? Maduro é uma palavra melhor, como eu estou procurando a parte que ele fala do Jung, aqui, como ele refuta imediatamente essa questão, porque, na verdade, ele refuta por uma crítica que ele recebeu do Adorno, e porque o Jung é uma figura que foi apropriada por questões nazistas, né? Então, ele diz isso claramente no texto, o Benjamin. Então, é como se, eu não vou achar, a nota do Jung, assim, está sobre alguns temas de Baudelaire, aqui, a nota, tá? É a nota do tradutor. Possivelmente, Benjamin enganou-se a respeito de Jung. Diz Gerhard Wehr, em sua biografia de Jung, em 1946 apareceu o volume Temas para a História Contemporânea, de grande importância para a avaliação pessoal de Jung e sua postura frente ao fascismo. Porque o que ele diz, na verdade, o Benjamin, quando ele faz essa nota, que é a nota 3, é que isso não é junguiano, porque isso se aproxima do fascismo, quer ver? Mas isso é interessante, porque, na verdade, o que ele está fazendo, ele sabe que tem a ver com Jung. E ele põe entre parênteses, né? Deixa eu ver como é que se faz aqui. Quer ver? É ruim achar uma nota no meio do nada, né? Peraí. Já está na nota 6. Nota 2. Aqui, ó. Naturalmente, eles não partiam da existência do homem na sociedade, evocavam a literatura, melhor ainda a natureza e, finalmente, a época mítica, de preferência, a vivência e a literatura, e das primeiras séries que termina com Clanges e Jung, este comprometido com o fascismo. Esses dois autores, o Clanges e o Jung, são autores que ele lia quando era jovem. Então, se você quiser pensar o que aconteceu, aí é óbvio, né? Sim, você está num grupo de pesquisadores judeus, tal, claro, nem Nietzsche eles citavam muito. Mas não é nem esse o cerne da questão mesmo, para mim, é a questão da vulgarização que houve e a banalização historicista dos estudos germanísticos no último terço do século, que não favoreceu a investigação sobre o drama trágico barroco. Então, esse é um erro, a história da investigação que ele fala, paradoxal, é o primeiro erro, e tem um outro erro, que é a parte daquela do período literário, o preconceito da relação à crítica estilística, né? Então tem dois erros, né, para se investigar as críticas à crítica romântica, né, que ele faz. Isso sim. Inclusive a própria crítica do Goethe, né? Ele vai fazer uma crítica ao modo como a crítica romântica se voltou para o Trauspir, né? Que a crítica romântica via no Trauspir e na alegoria, que é o vamos dizer, o seu conceito, o traço
vamos dizer assim, distintivo, estilístico do Charles Spear, é uma fórmula fria. Porque a alegoria, ao invés de ser uma ideia viva, é uma ideia congelada numa convenção. A alegoria ela é convencionada, né? Ela é convencional. E parece que para cada erro desse tem um método. Um é histórico-estilístico, que é o segundo, o outro já é histórico e... Aí ele vai fazer ele vai fazer uma crítica bem cerrada a esse modelo. Então, o pessoal já está pedindo aqui para a gente desligar a aula, né? Para a gente falar do trabalho. Pode ser. Gente, só para antes de encerrar, ia comentar que alguns dos elementos vocês falaram, que é a questão do romantismo alemão de Jena, que é algo que tem mais tempo, né? Tem a ver exatamente com o conceito de origem e também a relação entre linguagem e história. E aí, para conversar com a apresentação do Gabriel, né? Inclusive ele tinha perguntado sobre algumas referências. Dois textos que ajudam muito a pensar, na verdade são três, né? A professora já falou algumas vezes aqui, que é sobre o programa da Filosofia por Vir. O outro é sobre a linguagem geral e sobre a linguagem humana. E, por último, a tarefa do tradutor. O conceito de origem vai estar também sendo trabalhado ali pelo Benjamin. Sim. É isso. Era só para comentar mesmo essa relação que eu não falei, porque não tem como. Não, eu também. Eu não estou vendo o chat direito. Gente, então vamos fazer assim, eu vou desligar e para a gente conversar sobre o trabalho, é melhor, né? Beleza. Vocês preferem, né? Vocês preferem não gravado, né? Peraí.